Minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Pro horário que o nosso professor estiver vendo esse vídeo, hoje eu e minha equipe vamos falar um pouco sobre as histórias das nossas comunidades de acordo com os mais velhos. Nós somos alunos da escola Cônego Ribeiro e estudamos no 9º ano. Eu sou a Geisiane. Oi, boa tarde. Meu nome é Daniela, sou aluna do 9º ano. Oi, meu nome é Kevin, eu sou aluna do 9º ano. Oi, eu sou a Giovana, estudo no 9º ano e moro no Vidal do Campo. Oi, meu nome é Lisiane, eu moro no Lago do Campo. Aluna do 9º ano. E hoje eu vou falar sobre minha comunidade, como era aqui antigamente, que se chama Sítio do Água Preta. Como era para ir para a escola antigamente. Aí ele está dizendo que é de pé, porque antigamente não tinha carro para poder ir para a escola. Como chegava a água dentro de casa. Na cabeça, nos açudes. A comida era fácil de se conseguir. Quem trabalhava sempre tinha alguma coisa de casa, né? Como eram as mandiocadas, as farinhadas mais para trás. Era normal, só que era melhor do que as de hoje em dia, porque antigamente tinha muitas mandiocadas e era bom, mas só que era meio difícil também, que tinha que trazer de velho, em carga. Minha gente, eu sou a Geisiane e eu entrevistei a tia Rosa, mais conhecida como Rosa, aqui no sítio Quixaba. Como ela chegava dentro de casa. A comida, a gente ia para Traipu de pé. Todo sábado se reunia um rebanho de gente e ia para Traipu a pé, por a estrada de barro que vai para o olho de Água da Seca. A gente ia a pé e levava um jegue, uns caçoar e trazia as coisas nos caçoar, porque a gente não aguentava trazer na cabeça, trazia umas bolsinhas leves na mão e as outras num jegue, nos caçoar, porque era muito longe e a gente ia e vinha a pé, dia de sábado. A água chegava dentro de casa. A água, a gente ia para as barragens, buscar na cabeça. A gente ia buscar, trazia 2 baldes, um na cabeça e outro na mão. A gente ia buscar para beber, para gastar e para tomar banho. A gente ia buscar na barragem do final do Maneca. A gente pegava lá e na barragem do final do Raé, para gastar. Como eram as mandiocadas mais para trás. A mandiocada de mais para trás, a gente raspava, que nem a gente raspa hoje. Agora só que era mexendo, era com rodo na mão de obra. Os homens mexiam, era com rodo no forno manual. E era as prensas, não era que nem hoje, que é tudo elétrico. Antigamente as coisas eram bem complicadas. Como foi criado o povoado Sítio Quixaba? O povoado Sítio Quixaba foi criado, tinha um pé de quixabeira por lá abaixo do tanque. Aí, aqui, através desse pé de quixabeira, aí o povo botaram o nome Quixaba. Aí as casas foi crescendo e foi aumentando e o povo foi fazendo mais moradia e foi morando e por aí o povoado Quixaba hoje está grande, graças a Deus, mas foi através de um pé de quixabeira que tinha encostado a barragem. Como era para ir para a escola antigamente? A escola era a pé. A mãe carregava os seus filhos, que é para modo não ir só, que era muito perigoso a estrada. Eu mesmo levei muito os meus filhos para a escola. Eu ia, ficava até meu dia com eles, para modo eles estudar, e eu ficava lá, que era para modo eles não virem só, que era muito longe. E quando era de tarde, aí quando eles ficaram para de tarde, eu ia meio-dia e só vinha de tarde com eles. E muitos deles eu trazia também, porque era muito ruim, não tinha os trânsitos que tem hoje, os ônibus que hoje tem. Não tinha facilidade de hoje, mas antigamente era muito complicado para ir para a escola. Problemas de saúde naquela época. Tinha posto, que nem tinha no Traipu. Tinha posto, a pessoa
ia para esses postos. Mas quando é o caso mais grave, ia para o hospital. Onde é o hospital? Ou de açúcar ou propriar. E como ia pra lá? De lancha. E em questões de roupas e sapatos? Ia para a loja comprar o pano para o modo mandar o alfaiate fazer. E as casas? E as casas eram perto ou longe? Ah, era minha filha casa, as casas só de cidade, assim que nem Craipu, tinha casa perto. Eu alcancei em Craipu, casa de barro, aquele barro bem vermelho, coberto de palha de arroz. Palha de arroz. Qual era a principal fonte de renda naquela época? Ah, minha filha sempre roça. Era roça que a senhora não queria. Afinal, você era a compradeira de milho, feijão, farinha. Ela comprava, tinha um armazém para comprar um armazém. E quem era a dona? Como era o lugar que a senhora morava? Morava no São José. Como que era lá? A rua da casa. Barro? Não, a casa da gente, né? Começou a ser de barro, depois foi. Era um pedaço de barro para taipa. Taipa, você sabe o que é taipa? Como era o dia a dia da senhora? A senhora ia pra escola? E era pra roça, minha filha. Passava de 20 todo dia que na escola não ia. Aí, sabe qual era a caneta? Era o cabo da enxada. Obrigada. Oi, meu nome é Daniele e eu entrevistei minha avó e vou falar um pouco como eram as coisas antigamente. A vida antigamente era muito diferente do que conhecemos hoje em dia. As pessoas viviam de forma mais simples, com menos acesso à tecnologia, informação e conforto. Apesar dos desafios e dificuldades, é importante reconhecer os progressos que foram feitos ao longo dos anos e as conquistas que temos hoje em dia. Antigamente, a vida das famílias era mais simples e tranquila. Não existia a correria que vemos hoje em dia. As pessoas andavam a pé ou de bicicleta, as ruas eram de terra ou de paralelepípedos, as crianças podiam brincar mais nas ruas e calçadas, pois não havia perigo de acidentes ou assaltos. Antigamente, as casas eram feitas diferentes. As paredes, por exemplo, eram feitas de terra, pedra, barro, tijolo burro e cal de obra. O telhado era construído com vigas de madeira, barrotes adicionados de sapé ou telhas feitas de barro em formato de canudos, chamadas de telhas de bico. O chão, por exemplo, não era queimado, era o chão de barro, que até hoje tem umas casas, né, que tem chão de barro, não era assim, cimento e nem com cerâmica, essas coisas, era mais simples. E elas tinham as casas tinham muitas janelas, porque a ventilação, que hoje em dia, né, tem ar-condicionado, e antigamente era muito difícil de conseguir isso. Por isso as casas tinham muitas janelas para que a iluminação e a ventilação fossem mais. Era para resolver os problemas de saúde. Tinha hospital. Antigamente não tinha hospital. No meu tempo, por aqui, não tinha hospital. Só tinha um CESP muito simples em Traipu. E o hospital só tinha na Arapiraca, no Popriá e no Penedo. E em questão de roupa e sapato? Sabia quem era rico, os pobres nem viam sapato. Tinha os tamancos, que eram uns calçados feitos de pau com um chinelinho assim. O solado assim era de pau, feito de pau, com o rostinho assim, eu acho que era couro, assim, essas coisas assim. E as casas eram feitas? Era distante umas das outras e eram tudo de taipa, não existia casa de tijolo. Qual era a principal fonte de renda naquela época? A renda naquele tempo era só quando a pessoa encontrava uma diária, e difícil mais para encontrar.
Como era o lugar que a senhora morava? Era um sítio simplesinho, com pouquinhas casas, no interior.